pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vivi aqui no Enem para nós terminarmos o nosso estudo sobre o período composto. E aí, pergunto-lhes, como é que nós estamos? Será que você já sabe distinguir um período coordenado de um período subordinado? Será que você lembra que o período composto por coordenação é formado por orações coordenadas independentes entre si? E que a semântica das coordenadas está aqui, ó, na palma da minha mão, que é 3ACE. Você lembra disso? As orações coordenadas, elas vão sugerir semântica de adição, adversidade, alternância, conclusão ou explicação. E o período composto por subordinação? Obviamente, ele é formado por orações subordinadas. E essas subordinadas, elas recebem esse nome porque elas são dependentes da oração principal. Pois bem, mas as orações subordinadas, elas podem ter valor de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. E o nosso assunto de hoje diz respeito à análise no contexto de propagandas de outdoors, trechos e letras de músicas, para que vocês possam identificar essa semântica das orações adverbiais. Vamos lá? Pois bem, e a primeira coisa que eu vou fazer com vocês hoje é uma análise acerca dos termos semânticos das orações adverbiais. Então, primeira coisa, olha isso aqui. Não, isso não é natural. Eles param de matar quando você para de comprar. www.sejavegetariano.com.br. Eles param de matar, é o fato principal. Quando você para de comprar. Então, esta oração, quando você para de comprar, vocês perceberam que ela vem iniciada pelo conectivo quando? E esse conectivo quando sugere justamente uma semântica em relação ao fato citado na oração principal. Esse conectivo quando sugere uma semântica de tempo. Portanto, as orações adverbiais, elas vão sugerir sempre uma semântica em relação ao fato citado pela oração principal. E elas vêm iniciada por um conectivo, que vai sugerir uma semântica CCPTF, que logo mais eu irei compartilhar com vocês. Então, primeira coisa, as orações adverbiais, elas exercem a função de advérbio em relação ao fato, ao verbo citado na oração principal. A classificação da oração subordinada, obviamente, depende da compreensão da circunstância, porque muitas vezes no conectivo ele pode ser causal e ele pode ser conformativo, como por exemplo o conectivo porque, tudo bem? Então a gente vai tratar que essa classificação da oração subordinada adverbial depende muito da circunstância, do contexto em que ele é empregado. Por isso, esse assunto de hoje, muito cotadíssimo para o Enem, requer um trabalho minucioso de interpretação. Então vamos lá. Histórias em quadrinhos. Eu trouxe para vocês aqui um quadrinho que configuram 3 situações. E eu vou começar a ler para vocês agora, que diz assim: fiz esse cabelo para impressionar a garota aí do lado. Vocês perceberam, né, gente? Como o negócio aqui tá forte. Então, para impressionar a garota do lado. O que vocês percebem? Quando ele diz que fez o cabelo para impressionar, a fim de impressionar, para impressionar, esse para sugere o que, pessoal? A finalidade, o objetivo pelo qual ele cortou o cabelo. Mas quando ele diz quanto mais ela se exibe, quanto mais ele se exibe, menos eu olho. Então, quanto mais, quanto menos. Já esse quanto mais sugere uma ideia de proporcionalidade. Mas depois a conclusão é: quando ouço esses humanos, fico todo confuso. Quer dizer, quando, logo que, assim que. Então, será que facilmente a gente reconhece o emprego desse conectivo e a semântica que ele sugere no contexto do texto? Então, aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos nos quais vocês percebem que é importantíssimo que vocês tenham conhecimento desse conectivo, que sugere ideia de finalidade, que sugere ideia de proporcionalidade, como também de temporalidade. Estão preparados? Pois bem, quando eu coloco para vocês uma propaganda como essa da Vitarella, porque eu sei o que é o amor, eu não peço nada em troca, porque eu sei o que é amor, eu não peço nenhuma prova. Vocês conhecem esse trecho dessa música? Sim, mas afinal de contas, nós temos 4 tipos de porquês: porquê junto, porquê separado, não é isso, gente? Com ou sem acento.
Nesse caso aqui, eu sei o que é o amor porque eu não peço nada em troca. Eu sei o que é o amor porque eu não peço nenhuma prova. Eu já expliquei para vocês em situações de aulas passadas, quando nós trabalhamos orações coordenadas, e eu disse a vocês que o porquê pode ser uma conjunção explicativa. Isso mesmo. Mas o que você está querendo dizer para nós então, Vivi? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que o conectivo porque, a conjunção porque, ela tanto pode sugerir ideia de causa, nesse caso ela será um conectivo adverbial, né? Vai unir e introduzir uma oração subordinada, como esse porque ele também pode ser explicativo, nesse caso introduzindo uma oração coordenada. Poema, o dia da criação. Há uma impossível lua cheia porque hoje é sábado. Há damos de todas as classes porque hoje é sábado. Umas difíceis, outras fáceis porque hoje é sábado. Há um bebê e um dar sem conta porque hoje é sábado. Há uma infeliz que vai de tonta porque hoje é sábado. Há um padre passeando a paisana porque hoje é sábado. Há uns frenesi de dar banana, porque hoje é sábado. Há sensação angustiante, porque hoje é sábado. Vinícius de Moraes. Pois bem, vocês perceberam que para cada afirmativa, para cada fato, existe uma causa, existe uma situação que é introduzida pelo conectivo porquê, que introduz justamente a causa, o motivo pelo qual? Então, há um impassível lua cheia, por qual motivo? Porque hoje é sábado. Então, vocês percebam que todas essas orações, porque hoje é sábado, porque hoje é sábado e porque hoje é sábado, elas introduzem uma causa, né? Só que essa causa que é introduzida, que é pontuada pelo conectivo porquê, introduz uma oração que é subordinada, que é dependente ao fato, que é expresso pelo verbo da oração principal. Porque eu não posso dizer só porque hoje é sábado. Então vocês percebam que o sentido dessa oração está dependente da oração que a antecede. Então é sobre isso que nós vamos conversar por hora. Então, orações causais são aquelas iniciadas por um conectivo causal, que vai exprimir o quê? A causa, o motivo pelo qual. Então, esses conectivos são porque, o pois que, uma vez que, visto que, já que. Vivi, eu preciso decorar? Necessariamente não. O importante é que você tenha conhecimento para que, ao longo das suas leituras, né, que serão propostas para nós, que serão trazidas em forma de questão, vocês possam reconhecer o valor semântico desse conectivo. Então, 3 causas de acidente. Então, eu cometi acidente porque eu não achei, uma vez que eu não vi, já que eu não sabia. Então, vocês percebem que, nesse caso, cometi o acidente porque não achei, uma vez que não vi e já que não sabia, sugerem a causa, o motivo pelo qual eu cometi acidente. Então essas orações, elas são, portanto, subordinadas à oração principal, cometi acidente. Pois bem, a ideia de agora, então, é nós traçarmos, gramaticalmente falando, a diferença entre uma oração explicativa e uma subordinada causal, tendo em vista que o conectivo porque pode sugerir tanto ideia de explicação como de causa. Mas lembrando que se ele for explicativo, ele vai introduzir uma oração coordenada, independente, e se ele introduzir uma oração subordinada, ele vai ser causal. Então, primeira coisa que é importante que eu queria pontuar para vocês, é que as explicativas, elas têm, como o próprio nome sugere, elas têm o papel de explicar, justificar o fato expresso na oração que antecede. Normalmente, as orações introduzidas por conectivo, elas são separadas por vírgula, tá certo? Então, nas orações explicativas, a vírgula será um sinal indicativo de que a oração, de fato, de que esse porquê, que equivale a pois, introduz uma oração explicativa. Outro detalhe também importante, gramatical, que é importante para pontuar para vocês nesse momento, para distinguir este porquê explicativo desse porquê causal, é que esse porquê normalmente ele vem empregado, explicativo, depois de orações imperativas ou optativas. O que são orações optativas? São aquelas que sugerem uma vontade, um desejo. Então, quando eu digo seja feliz,
porque você merece. Percebem como ela exprime um desejo, uma vontade? Não suba aí, que você vai cair. Não suba aí, porque você vai cair. Então, vocês perceberam a força coercitiva desse verbo no imperativo? Já as orações subordinadas adverbiais, né, que elas vão expressar essa causa, né, em relação ao fato mencionado pelo verbo da oração principal. Detalhe importante, não vai haver vírgula para separar essa subordinada adverbial causal. Essa oração subordinada causal, ela pode ser colocada tanto no início, né, do período, como após a oração principal. Então, eu posso ter a oração adverbial, depois a oração principal, ou o contrário. E ela também pode ser iniciada pela conjunção com, tudo bem? Então vamos lá. Observem aqui essa análise desse texto que o Vivi trouxe para vocês agora. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou vírus. Esse porquê meu computador pegou vírus sugere a causa ou sugere a explicação? Porque eu não pude fazer a tarefa. Nesse caso, você não pode ficar com achismo. Ah, Vivi, eu acho que é causa, mas eu também acho que é explicação. A ideia não é esta. Então, por hora, eu gostaria de trazer à sua memória o que Vivi trouxe para vocês quanto ao aspecto gramatical. Lembram que eu disse que a explicativa, ela vem iniciada separada por vírgula? Então, porque meu computador pegou um vírus, é uma oração independente, embora estejam ligadas por um sentido, sintaticamente elas são independentes. Então, independente da oração principal de não pude fazer a tarefa. Tudo bem, pessoal? E esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Então, nesse caso aqui, a gente percebeu que houve um polissíndeto por conta do emprego do conectivo coordenativo e, que sugere ideia de condição. De jeito nenhum. Isso é adição. Tudo bem, meu povo? Então, tá claro para vocês que este porquê, ele é explicativo. Mas aí eu pergunto para vocês, numa situação como esta... Ah, dona Gene, eu vim porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Oxi! Povo mentiroso, seu guarda, meu cachorro nem tem moto? Quer dizer, cada qual com seu entendimento, se fazendo de doido, se fazendo de besta, não é? Quem quiser que acredite. Bom, mas quando ele diz que o motivo dele ter vindo à casa de Dona Geni é porque os vizinhos estavam reclamando, eu pergunto a vocês, essa é a explicação ou esta é a causa? É a causa. Primeiro porque a oração que a antecede não tem contexto semântico optativa, nem também verbo no imperativo. Não vem separada por vírgula, logo ela é uma oração causal. Ficou claro para vocês isso, meu povo? Pois bem, então o que nós vamos fazer aqui agora? Por hora, nós iremos trabalhar essas perspectivas semânticas dessas orações subordinadas adverbiais que, como eu disse para vocês, vão sugerir semântica 6CPTF. E agora está na hora de eu dizer já o meu segredo para vocês, 6CPTF, porque elas podem sugerir ideia de causa, de consequência, de condição, de concessão, de condicionalidade ou conformidade. E PTF por quê? PTF é um P, um T e um F. Proporcionalidade, temporalidade ou finalidade. O que vocês veem aí nessa imagem? Ela ficou tão nervosa que perdeu a voz. Detalhe importante. Quem é a oração principal? Ela ficou tão nervosa. Subordinada, que perdeu a voz. Então esse que perdeu a voz expressa a causa ou a consequência? Muito bem, pessoal. Quer dizer, ela falou tão alto. Qual é o resultado dela ter falado tão alto? Qual é a consequência? Que perdeu a voz. Então eu queria compartilhar com vocês a partir de agora uma dica importantíssima para que você não confunda a oração adverbial causal com a oração adverbial causal com a consecutiva. A causa expressa o motivo, a razão pelo qual. A consecutiva sempre vai trazer o resultado. As orações adverbiais consecutivas, elas vêm traduzidas pelo conectivo que, mas antes dela tem um termo intensificador, que é tão, tanto e tal. Repetindo, tão, tanto e tal. Então, quando eu coloco para vocês uma situação como essa, Nova Larry Merrill, tão preocupada com o meio ambiente que a madeira da construção virou placa. Vocês estão percebendo aí um quê bem irônico? Quer dizer, tão preocupada
Brincadeira, né, pessoal? Qual foi a consequência dessa preocupação dela com a madeira no meio ambiente? Que virou placa, que virou outdoor. Então tá claro para vocês isso, que as orações adverbiais consecutivas, elas vêm introduzidas pelo quê? E elas vêm intensificadas por tão, tal e tanto. São 3 T's. Então, para as consecutivas são 3 T's. Tal, tanto e tão. Se alguém tem algo contra esta união, que fale agora ou cachoeire-se para sempre. Quem nunca ouviu falar nesse texto? Ah, gente, claro que eu estou fazendo aqui uma intertextualidade, né? Eu estou dialogando aqui para fazer uma graça para vocês. Bom, mas vocês já entenderam qual é o 6C a que eu me refiro nesse momento? Se alguém tem algo contra esta união, que fale se alguém tem. Caso alguém tenha, desde que alguém tenha. Pois bem, então estou falando para vocês das orações adverbiais condicionais. São aquelas que vão expressar, sim, uma condição necessária para que se realize ou se deixe de realizar um fato expresso pelo verbo da oração principal. Quais são esses conectivos? Se é a palavra mais condicional de todas que eu conheço. Caso, desde que, salvo se, exceto, a menos que. Então, se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. O fato é que todos seriam vegetarianos? De jeito nenhum, pessoal. Muito pelo contrário. Então, a condição é se os matadores fossem todos de vidros. Bebeu? Está dirigindo? Quer dizer, olha como isso gera essa semântica de adversário e de oposição. Porque vocês sabem, se beber, não dirija. Não é a condição? Para se você beber, você não dirigir? Então, bebeu, mas está dirigindo? Chique, hein? E se o carro pegar fogo? Vai ser cremado. Isso aqui é fato? Não. A perspectiva aqui trazida no contexto do texto é de condicionalidade. O carro vai ser cremado se, salvo se, exceto o carro pegar fogo. Então tá claro para vocês isso, como é importante que nós tenhamos conhecimento. Agora vamos trazer aqui, né, toda uma análise sintática dessas orações adverbiais, tendo em vista o nosso conhecimento prévio, né, e a situação que nós estamos vivendo atualmente de pandemia. Ainda que eu use máscara, não me sinto aglomerada. Sim, os dados, as pesquisas apontam que mesmo que você faça uso da máscara, que faça uso do álcool gel, você precisa manter o distanciamento mínimo sugerido. Quer dizer, o que é que vocês veem aí? Muita aglomeração. Sim, mas qual é o fato principal? É que eu não me sinto segura. Sim, ainda que eu use máscara. Mesmo que eu use máscara, embora eu use máscara. Então, o que vocês percebem? Que a oração subordinada adverbial, que vem introduzida pelo conectivo ainda que, sugere essa concessão. E o que é uma concessão, Vivi? É uma adversidade concedida. Então, a gente não deve confundir orações adverbiais concessivas com orações coordenadas adversativas. As orações que sugerem ideia de adversidade, elas vêm traduzidas pelo conectivo mas, porém, entretanto, todavia ou no entanto, tudo bem? Mas elas ligam orações que são independentes entre si. As orações concessivas não. Elas vêm traduzidas por uma locução conjuntiva, tudo bem? Que, de maneira que essa locução vai sugerir o quê? Uma concessão, ou seja, uma adversidade concedida. Quer dizer, eu não me sinto segura, ainda que, embora eu use máscara. Ficou claro para vocês isso aí? Mas quando eu coloco para vocês uma situação como essa, eu tô aqui porque sou um outdoor. E você? Tá fazendo o que na rua? Qual o conectivo que liga as orações? Eu tô aqui. É o fato principal. É a oração principal. Por que eu sou um outdoor? Sim. E esse porquê? Você já falei sobre porquê aqui na aula. Sugere causa ou sugere consequência? Professora, causa, consequência, porque eu estou... Ou por sugerir a explicação, melhor dizendo. Jamais sugeriria a consequência, porque Vivi colocou para vocês aqui que as orações consecutivas, elas vêm introduzidas pelo conectivo que, e são, no contexto do texto, intensificadas por tão, tal e tanto, os 3 T's. Então, a pergunta que não quer calar é explicação ou causa? Vem introduzida por vírgula,
A oração que antecede está no imperativo, sugere a ideia de frases optativas? Não. Então, o motivo de eu estar aqui é porque eu sou um outdoor. Portanto, nós temos uma oração causal. Eita, gente, não tá fácil não tá fácil não, vocês sabem disso. As notícias veicularam nos últimos dias. Quer dizer, não era para estar essa aglomeração. Quer dizer, passeio na praia, no calçadão, para fazer atividades esportivas, mas ter cuidado para não ter essa aglomeração toda. Eita, que o povo não é fácil não. Sim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que é preciso que as pessoas tenham consciência, né? Que as pessoas façam a sua parte. Então, por mais que se peça consciência, as pessoas estão descompromissadas socialmente. Então, vocês percebem que o fato principal é que as pessoas estão descompromissadas socialmente. Quer dizer, ainda por mais que, embora se peça para que as pessoas tenham consciência. Então, isso é uma concessão. Quer dizer, as pessoas precisam ter compromisso. Quer dizer, ainda que a situação continue dessa forma. Mesmo que os dados, né, continuem tão avassaladores como eles estão atualmente. Então, a concessão vai sugerir sempre essa ideia dessa diversidade concedida. Embora o corpo se mova, a alma às vezes fica para trás, né? Quer dizer, a alma fica para trás mesmo o corpo se movendo. Então, a ideia é justamente essa. Vocês lembram daquela música de Legião Urbana? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, porque vocês sabem, é só o amor que conhece o que é verdade. Então, quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, quer dizer, ele está colocando para a gente essa concessão, que é sugerida pelo conectivo ainda que, quer dizer, mesmo que eu falasse, ainda que eu falasse, apesar de eu falar, posto que eu falasse, com quanto eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Então é importante sim que vocês tenham conhecimento desses conectivos concessivos, que é o embora, ainda que, mesmo que, ainda quanto, posto que, apesar de, para que vocês possam identificar essa relação de concessão, de adversidade concedida no contexto do texto, certo? Agora nós vamos falar, por exemplo, de orações adverbiais comparativas. Pois bem, as orações adverbiais comparativas, elas vão sugerir, como o próprio nome diz, uma comparação. Sim, uma comparação em relação ao fato que se deseja comparar, que está presente na oração principal. Elas podem ser introduzidas pela conjunção como, que é a mais comum, digamos assim, a clássica, né? Ou por estruturas formadas por palavras utilizadas no comparativo, né? Adjetivos ou advérbios comparativos, como tão como tal qual, né? Mais que ou menos que. Observem, por favor, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Pagar um seguro ficou tão fácil quanto roubar um carro. E aí, pessoal, o que vocês acham? Pagar um seguro ficou tão fácil quanto roubar um carro? Itaú Carmensal, 12 vezes para você pagar. Ou seja, você só não paga um seguro se você não quiser. Pelo menos é o que o Itaú Seguros propaga. Então, quando ele diz pagar um seguro ficou tão fácil quanto roubar um carro, então vocês percebem que o tão quanto quer dizer, ele expressa justamente essa comparação, né? Que o preço de se pagar um seguro, quer dizer, está tão acessível quanto roubar um carro. Então, vocês percebam que as orações comparativas, elas também podem ser utilizadas com esses advérbios comparativos, tão, né? Mas, diferentemente das orações consecutivas, elas não vão ser empregadas, introduzidas pelo conectivo o quê? Tudo bem, pessoal? Agora, quando eu coloco para vocês assim, observe a imagem desses dois garotos lindos e simpáticos e estudiosos. Vinícius é o menino 1, era mais esforçado que o irmão. João, que é o irmão de Vinícius, é tão esforçado como o irmão. Então, o que vocês percebem? Quando eu digo mais que ou tão como, quer dizer, resta dúvidas para vocês de que a semântica sugerida por esses conectivos é de comparação? Acredito que não. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que as orações comparativas, elas funcionam como um adjunto adverbial de comparação.
Geralmente esse verbo ele fica subentendido, mas é sempre iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa. Quer dizer, o próprio contexto já vai situar você em relação a essa comparação, como mais que, menos que, tão quanto ou tão como. Tranquilo, pessoal? Então, quando eu digo para vocês, a luz é mais veloz que o som, vocês têm dúvida de identificar essa semântica comparativa aí no texto? Quer dizer, é mais veloz. Eu também poderia dizer o contrário, que é menos veloz. Blum! Aí o marido, ela chega, né? Bate a porta, aquele bom humor de sempre. E aí ele pergunta, então, como foi a terapia? Porque vocês sabem, quando a pessoa decide ir para terapia, que na verdade todos nós precisamos, né? Ela é vital. Mas quando a pessoa decide ir porque o negócio tá feio, ela diz, horrível. Mas como é que uma pessoa acaba de chegar da terapia e chega assim soltando fumaça pelo nariz? Aí ela responde nesse tom assim, bem doce, né? E silencioso que ela costuma ter de sempre, né? Bem afável. Demorei a sessão inteira para conversar. Aquele idiota, né? Que o divã ficaria melhor no centro da sala. Sim, gente, pensem aqui comigo, por favor. Eis o caso de uma mulher? Sim, isso mesmo, de uma mulher teimosa. Aí quando eu coloco para vocês assim, que ela é tão teimosa quanto uma mula, resta dúvida para vocês de que eu estou comparando esta criatura com uma mula? Então, tão quanto sugere essa ideia de quê, pessoal? De comparação. E assim a gente finaliza a nossa primeira parte do nosso estudo sobre orações adverbiais.